Olá, muito boa tarde. Meu nome é Max e essa é mais uma edição do Figuras da Cozinha Brasileira, que hoje vai conversar com ela, que é sócia gestora do Gastronomia Periférica, além de psicóloga, estudante de sociologia, e uma mulher incrível que desenvolve um trabalho já há alguns anos em prol da cozinha brasileira e usando da gastronomia como uma ferramenta de transformação social. A gente está falando da Adélia Rodrigues, que logo está chegando aqui com a gente para fazer essa nossa conversa de terça-feira que conta os percursos da nossa cozinha contemporânea. Já vi aqui que tem um monte de gente nos dando um oizinho. Olá, Charles, muito obrigado pela presença. Bel e também a Adélia já me mandou um convite. Vamos lá. Esperando aqui conectar. Cheguei! Mulher, eu me emocionei e esqueci do fone de ouvido, então eu vou colocar agora. Pode colocar. Não tinha nem roupa para vir nessa conversa hoje. Eu não tenho figurino para conversar contigo, apesar de que todo figurino para conversar contigo tá resolvido. Pois é. É que a gente E gosta aí? tanto de papear, né? E a gente Tonta. consegue cada vez menos fazer isso, porque, enfim, milhares de coisas. Quem disse que na pandemia a gente trabalha pouco, né? Trabalha é muito, né? Contaram pra gente que a gente teria mais tempo, né? Era tudo mentira. Só mentira. Adélia, obrigado em nome do Instituto, em nome da Ana Luísa, que acabou de nos dar um oi aqui também. Quero te agradecer a disponibilidade, a pronta disponibilidade para essa conversa. Estou agora estou falando de forma institucional mesmo, fazendo de conta que não somos amigos próximos. Mas queria te agradecer por estar aqui. E a ideia da conversa de hoje é saber mais da Adélia e de que maneira a Adélia intervém através da alimentação, através da gastronomia, para construir um mundo melhor e para contribuir pela formação da cozinha brasileira. Então, muito obrigado. Queria que você se apresentasse. Nino, primeiro eu queria agradecer, assim, de uma forma muito institucional quase, mas no sentido caloroso também. Porque o Instituto é um instituto que eu admiro muito, é um trabalho que eu admiro muito, né? A gente conversava sobre o que era o Instituto Brasil Agosto antes de você fazer parte, né? E aí, conhecendo um pouco mais quem são as pessoas que trabalham, a gente já cruzou esse caminho enquanto Gastronomia Periférica Instituto Brasil Agosto algumas vezes. Então, para mim é sempre uma honra fazer qualquer coisa somado com vocês. Fiquei um pouco encucada, vou aproveitar para me apresentar nesse caminho da minha encucação, que é a inculcação de toda psicóloga, que é falar, por que eu vou falar de mim? Quando você me chamou, vamos bater um papo, né? E eu disse, bora, vamos lá. E qual é o tema? E você, é você mesmo, meu É oi? você, mulher. Aí eu fiquei, eu? Eu sei falar de tudo, mas de mim, tem certeza? Então, enfim, eu acho que é um processo importante. Fiquei ontem refletindo sobre o que era legal da gente trazer, e eu acho que, enfim, quando eu vejo alguém contando a sua própria história e os seus caminhos aí, né? Principalmente no trabalho com alimento, eu sempre acho que aquele pedacinho da história do outro se costura com a minha, como inspiração, e aí, enfim, que seja assim esse papo, para além da gente matar a saudade. Eu sou psicóloga de formação há 10, quase 11 anos, me formei bem cedo, entrei na universidade muito cedo, e foi bem difícil. E depois eu conto por quê, porque, enfim, as questões elitistas, elas batiam na porta de uma pessoa que não é paulista, de uma pessoa que é periférica, de uma mulher, e várias coisas. Eu estou agora estudando sociologia muito por conta da gastronomia, muito por conta da questão do alimento, né? Então, de estudar essas relações e esse poder que o alimento tem como transformação de sociedade, mas a partir de um outro viés, de um viés acadêmico. Eu gosto muito de ler, então eu estou sempre transitando, tentando pelo menos transitar entre esses lugares, né, reais e esses lugares, né, imaginados, né, que são os trabalhos acadêmicos, as pesquisas, que eu acho que elas são importantes para a gente repensar o nosso mundo, mas elas precisam muito dialogar com a prática, que é o que o Paulo Freire sempre falou, né? E precisa ser colocado em ação isso. Então, voltei para a universidade nesse viés, assim. Eu sou
coordenadora pedagógica também das ações da gastronomia periférica. Então, tudo que envolve cursos, tudo que envolve a escola, os acompanhamentos, é comigo. Em outras partes eu não me envolvo mais, então a gente vem evoluindo aí ao longo dos anos, né? A gente tem a escola há 3 anos, que é o nosso coração, ela se modifica muito a cada ano, porque a gente é bem nômade, a gente vai nas comunidades, vai na periferia e entende qual é a necessidade e se adapta muitas vezes àquilo que é a realidade, sem tentar impor nada. E isso é um exercício de se olhar e de ter essência, de não perder a essência, mas dialogar com o território o tempo todo, né? Então eu me concentrei nisso. Acho que contei mais ou menos por cima, assim, né? E a gastronomia periférica é um negócio de impacto social, somos um negócio, não uma ONG, que trabalha a questão de autonomia e de desenvolvimento humano usando a gastronomia como uma ferramenta, né? Podendo aí dialogar com o mercado de trabalho de uma outra forma, onde a gente consiga fazer com que as pessoas se percebam enquanto cidadãos, não só enquanto trabalhadores braçais ou mão de obra, né? Então, acho que é um pouco esse o caminho, só tudo isso, né? Bueno, eu vou aqui hoje fazer o exercício de ir costurando e vamos ver, porque eu já sei muitas dessas respostas das perguntas que eu vou fazer, mas em alguns momentos aqui eu vou fazer de conta que eu não cheguei no Instituto Brasil Agosto através do Gastronomia Periférica. Acho que esse é um ponto bem importante, né? Sim. Eu acho que o meu primeiro contato com o Instituto Brasil Agosto, inclusive, de onde hoje eu sou chefe de cozinha, foi através do Gastronomia Periférica, porque fui professor do Gastronomia Periférica. Então, inclusive, essa gratidão à escola que me proporcionou esse caminho. Eu queria falar sobre o Gastronomia Periférica, a gente vai chegar nisso, mas como a minha provocação é falar sobre você e entender um pouco dessa tua contribuição, queria que você fizesse... Acho que uma das características dos negócios de alimentação contemporâneos no Brasil é a gente ver essa pluralidade de atores trabalhando, se debruçando sobre a alimentação, sobre a gastronomia e sobre esses estudos. Então, apesar da gente esperar que esse seja um espaço exclusivo do chefe de cozinha, ou dos cozinheiros, ou dos auxiliares, a gente vê cada vez mais os jornalistas chegando, não só na posição do crítico gastronômico, mas também em outras posições. E aí, eu acho muito curioso, e eu estou te dizendo que essa é uma pergunta que eu já sei a resposta, mas de que maneira a psicologia, né, a tua formação inicial, se cruza com os caminhos da cozinha, especificamente da cozinha brasileira e das questões identitárias e assim por diante. Você consegue falar um pouquinho sobre isso da gente? Com certeza. Ela tem total a ver, né? Acho que para quem tem essa referência da psicologia, que é o meu caso, é o seu caso, deve ter outras pessoas também, eu chego através da paixão de entender que comida sempre vai ser afeto e comida sempre vai ser referência de história. Todas as histórias que a gente conta, ligadas a alimentos, quando a gente pensa na nossa infância, quando a gente pensa na nossa história, as coisas de prazer, ou até as que não foram tão prazerosas assim, elas envolvem ali, elas têm como, né, como peça-chave também a cozinha, as pessoas na cozinha. A gente não lembra de situações na sala, a gente não fica guardando essas coisas na memória, né? A gente guarda a cozinha na memória e a referência afetiva está muito ligada a isso. Então, sempre para mim foi uma coisa muito importante e de muita valia dentro da minha família. Mesmo as lembranças dolorosas, né? O que é muito interessante, porque as lembranças de diferença social que a comida também trouxe, né? Que eu guardo muito forte, ela também faz parte de mim, ela também coloca o alimento num papel muito importante, né? De situações, por exemplo, que a gente tinha muito hábito, quando criança, de comer... Quando criança, né? Mas os adultos também comiam com a mão, porque a gente tem uma descendência indígena na família. Mas não se comia com a mão quando se tinha visita, porque isso era uma coisa de ser muito pobre, você não queria mostrar isso para os outros. Então, essa referência do alimento, ela sempre permeou o meu trabalho com a psicologia, que sempre foi uma psicologia muito mais social. Eu tentei a clínica durante um tempo,
Gostava muito, mas eu gosto muito de muita gente, né? Então, eu gostava de me enfiar em outros espaços, de ir até os espaços e as comunidades. Então, eu já dialogava com a periferia nesse lugar. Eu coordenava um centro de juventude, onde a gente trabalhava a partir de dois segmentos. Um era com alimentos, com jovens, né? Então, um curso de gestão de alimentos, toda a parte de formação desse jovem para o mercado era comigo, e jovens e adultos. Então, aí eu comecei a transpor isso também para o mundo dos adultos, para pensar um pouco esse outro lugar que era muito mais de uma gestão de um negócio, que aí podia ser de alimentos ou de outras coisas. Eu gostava e gosto muito, Max, de trabalhar com essa faixa etária, porque se a gente for nas organizações sociais, são a faixa etária que menos recebe apoio, sabe? O jovem e o adulto. Porque tem-se a ideia de que eles têm total autonomia. Só que se aquele jovem ele não foi estimulado na escola pública a buscar para além dos muros da escola coisas, né? Se ele não tinha acesso a outras formações, se ele não teve acesso a organizações sociais que são responsáveis muito pela educação de muitos jovens e muito pelo afastamento deles da violência, o que é que sobra, né? Então, não tem nada para essa faixa etária que é do jovem e adulto, e aí eu achava que a gente precisava trabalhar com eles. Não é o mais fofinho, não é o que vai sair na foto mais bonito, né? Como uma criança. Ou não é o mais romântico, né? Não é o mais romântico, mas eu sempre gostei de trabalhar. Aí eu fui me envolvendo nesse processo de entender mais esse poder que estava se criando em torno da gastronomia, mas a gastronomia às vezes me incomodava um pouco, né? Você como amigo sabe disso, esse lugar do chefe, que é muito importante, mas esse lugar romantizado, glamourizado, não era um lugar que eu queria ocupar. Eu não quis, por exemplo, estudar para poder ser chefe de cozinha. Eu quis estudar para poder dialogar com a sociedade, entender essas caixinhas sociais que se criaram a partir, inclusive, da alimentação. E aí eu fui entendendo ao longo da minha estadia no gastronomia que o meu processo era muito mais político, né? Era de entender o alimento como essa ponte de diálogo, como essa ferramenta política de muita transformação, seja dentro de um restaurante, seja dentro da casa de alguém, e conseguir fazer com que aquelas pessoas que trabalham, inclusive com ingredientes caríssimos, que elas façam uma reflexão sobre o que é que eu estou comendo enquanto eu estou servindo outras pessoas, sabe? Então, eu fui por esse caminho, e aí quando eu vi, eu estava dentro da gastronomia envolvidona e descobrindo que tinham outras pessoas, assim como você, que não necessariamente estudaram gastronomia numa universidade, mas que sabiam falar e fazer muita ética com as mãos, né? Então, você começou na Fundação Julita, né? Inicialmente com esse trabalho de desenvolvimento com essas duas vertentes, e aí da Fundação Julita vem essa oportunidade, essa ideia de criar algo que para mim é muito importante demarcar no gastronomia periférica, de que é criar um negócio de impacto social, que eu acho que de alguma maneira hoje a gente já está mais habituado, mas que é um movimento disruptivo na medida em que se parece que para fazer algum trabalho contundente de intervenção social, a gente precisa criar uma ONG, ou a gente precisa criar uma entidade filantrópica, ou a gente precisa... existe uma crença, e aí quero ver se você concorda comigo, de que para fazer transformação social a gente não pode envolver dinheiro. Eu acho que durante muito tempo a ideia da solidariedade, da caridade, do trabalho da doação, ela demarcou muito essa distância e dificultou muito pensar de que a gente não precisa fazer essa dicotomia de que um CNPJ ele vai ser só um usurpador da sociedade, ele não tem que se envolver com as questões sociais, e que as entidades filantrópicas é que deem conta disso e que façam isso na posição de mártir. Então, o gastronomia periférica ele nasce como um negócio de impacto social, né? Coisa que ninguém entendia no começo. Às vezes, acho que nem a gente, assim. A gente sabia intuitivamente. Eu fiquei 10 anos na Fundação Julita e eu sempre digo que foi, assim, tipo, o meu melhor emprego. Depois disso, eu tenho o meu negócio, mas foi a melhor coisa que eu podia ter escolhido para minha vida, foi trabalhar lá, porque tem uma formação política muito forte. Mas eu me deparava com
com coisas que eu não quis viver enquanto negócio. Por exemplo, você tem uma tipificação nacional de como é que o trabalho vai ser feito em todo o Brasil. E aí, aquilo que vai ser feito para a juventude aqui em São Paulo é o que vai ser feito para a juventude lá no Acre, mas essa juventude não é igual. Não. Como é que a gente vai dizer que eles vão preferir as mesmas atividades? Como é que a gente vai dizer que eles têm que comer as mesmas coisas? E aí tem um lugar que é a história das organizações em São Paulo, que elas são muito potentes, principalmente na Zona Sul, que foi onde eu mais trabalhei a vida inteira, que é de muita militância, então tem uma organização da militância muito forte. Tudo que se conseguiu foi através disso. E aí essa militância foi se transformando em organizações sociais, só que elas precisaram aprender a se posicionar quase como se fosse empresa. Então elas são cobradas, e assim, cobradas de diversas formas, muito porque precisa-se ter um padrão, mas num nível, às vezes, que a organização fica refém de muito mais fazer prestação de contas do que de verdade fazer trabalho de base. Fazer uma intervenção. Uhum. Exato. E aí eu disse, eu não quero isso. E eu também não quero passar pelo lugar de saber que quem está com a gente consegue produzir, consegue fazer a economia, inclusive local, girar, e você ter que desperdiçar isso. Estou querendo dizer o quê? Não queria vender mão de obra, não era essa a ideia. Mas me incomodava, por exemplo, a gente fazer produções de coisas e a gente depois ter que ou fazer o aluno comer dentro da sala, porque ele não podia nem levar embora, que é essa coisa de não poder, por várias regras, ou então dele não poder nem levar para casa uma produção que é dele, que talvez aquilo interferisse no dinheiro da passagem. Se ele vende aquela trufa, ele não precisa ir a pé para a escola. Então, sabe, tem várias coisas que são amarrações que eu não queria viver. Eu disse, então, vamos ter um negócio. Só que acho que uma coisa que é importante das pessoas pensarem é que um negócio, ele pode ser sempre transformador para a sociedade. Se você, enquanto empresa, decide que quer contratar mais mulheres, você já está fazendo alguma coisa pela sociedade. Se você decide que vai contratar trans, você já está fazendo alguma coisa pela sociedade. Então, o seu negócio, ele sempre pode ter um poder de transformação. O que a gente fez foi colocar o nosso negócio totalmente à disposição disso e não da questão do lucro. O lucro que vem, ele precisa ser reinvestido no nosso social, porque é assim que a gente acredita, né? Mas foi muito difícil, assim, as pessoas... No começo, até os nossos parceiros de ONG, né, velhos de militância, falavam, mas então, vocês estão vendidos. Isso é muito agora interessante. Querem conversar com as empresas grandes, e aí, agora o território? Aí você vai nas empresas grandes e diz, mas vocês são muito politizados, e agora? Então, você ficava meio ali um ser estranho, que agora as pessoas entenderam quais são os nossos posicionamentos e o que, de fato, a gente quer fazer, né? Só queria demarcar aí que tem vários eu conheço os ex-alunos porque eu sou velha guarda. Tem vários ex-alunos aí nos dando oi, tem a Ozeni, tem o Marcos, a Fabi deu parabéns pelo dia do chefe de cozinha, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Parabéns, muito Marcos. Obrigado. Acho que tem uma coisa aí que na tua fala aparece. E aí eu quero tentar trazer um pouco para a coisa da cozinha brasileira, que é o que o nosso público filia, que é entender assim, bom, a gente então no Gastronomia Periférica tem um curso, né, de formação de auxiliar de cozinha e de cozinheiro, e também tem outras vertentes de atuação, né? Também tem o Rango, que é o serviço de catering. Tem algum outro que eu esteja esquecendo? Os trabalhos de consultoria, né? Tem um aplicativo que ele está vindo aí numa nova versão, acho que no próximo mês, né? Para a gente poder fazer as pessoas conhecerem cada vez mais quais são os restaurantes das periferias e fazer com que as pessoas reinvistam dinheiro, né? Em vez de você comer numa grande marca de hambúrguer que não tem sabor nenhum, você comer na hamburgueria do seu bairro, fazer com que aquela pessoa ganhe dinheiro, contrate outras pessoas. A gente tem várias frentes de negócios que alimentam esse negócio maior, né? E aí, embora, pelo menos o entendimento que eu tenho, embora o curso de formação, os cursos de formação oferecidos pelo Gastronomia Periférica não sejam cursos com ênfase em cozinha brasileira, acho que tem uma demarcação aqui importante de que quando a gente fala de cozinha brasileira, a gente fala de alguma maneira de toda a cozinha produzida no Brasil. Então, mesmo quando a gente fala
da temaqueria, que é uma coisa que, né, está borbulhando nesse momento da história do Brasil, ou da hamburgueria, ou de vários outros negócios que eles têm uma cara que é uma cara internacional, mas que tem um jeito, tem um modus operandi que é o modus operandi brasileiro. Então, acho que Exato. isso precisa demarcar. Por um Então, ponto central, né, Max? Pessoas, não é não? que é o objeto de trabalho, em última análise, do gastronomia periférica, que é a grande questão, né? Eu acho que esse é um debate que a gente fazia dentro da escola e pessoalmente nós dois depois disso, de que a cozinha serve, nesse caso, como plataforma, né? Ela é a plataforma, ela é aquilo que vai trazer, aquilo que vai atrair para trabalhar o desenvolvimento humano, que de onde eu vejo o grande diferencial do teu trabalho e o grande diferencial do gastronomia periférica. Então, não é puramente um curso de formação, porque, a princípio, nesse sentido, não há nenhuma novidade. Há muito tempo se faz trabalho social ou se oferece formação através da cozinha, através da culinária, mas o gastronomia periférica, através de ti, tem uma ênfase no desenvolvimento humano, né? Sim. E esse ano, até para te contar, acho que a gente conversou pouco sobre isso, muito por conta dos meus novos estudos, né? A gente tem conseguido aproximar mais dessa ideia da cozinha brasileira. Por quê? Eu dou uma aula, esse ano eu decidi, eu falei, acho que eu achei qual é a coisa que eu quero dividir com eles. Eu tô sempre dividindo coisas que eu tô aprendendo com eles. E eu disse, vamos falar de alimentação brasileira, né? Então a gente começa com toda a história de como é que se cruza, né, com essa alimentação indígena, de como é que se cruza com essa alimentação afro. E aí a gente vai construindo a nossa história. Será mesmo que não tem técnica? Não tinha técnica nas práticas indígenas? Não tinha técnica nas práticas africanas, né? Por que a gente repete alguns padrões de alimentação? Que influência europeia a gente tem também? Então a gente vem construindo um repertório para que a gente não parta do princípio de que a cozinha nasceu na Europa. A cozinha ela já existia, as práticas as pessoas já comiam, né? E a gente não nasceu a partir de 1500. Então a gente tem história. E o que veio antes disso que a gente está apagando? E onde é que a gente aprende histórias sobre gastronomia? A gente dialoga muito sobre isso, eu e você, né? E sobre a sua paixão, inclusive, do Jorge Amado. É um lugar para você aprender. Quando você abre um livro do Jorge Amado, você aprende sobre gastronomia. Né? Então, outros livros também, você aprende sobre gastronomia sem ser um livro de receita. Então, esse ano a gente tem conseguido dialogar mais sobre isso, mas muito num olhar. A minha provocação a gente está olhando para essa história, por exemplo, que o Câmara Cascudo contou tão bem. E quando você olha para a sua história, como é que a gente pode ser pesquisador e investigador de outras cozinhas se a gente não conhece a nossa cozinha, enquanto referência da nossa história? Da nossa identidade, né? É isso, por que eu gosto tanto, sabe, de cuscuz? Por que eu gosto tanto de arroz com cuchá? Por que isso para mim não é uma vergonha? Por que isso para mim é enaltecer a história da minha família? E quais são, né, os caminhos que fizeram bloquear determinadas coisas? Porque a maioria dos nossos alunos são nordestinos ou descendentes de nordestinos, que quando chegam em São Paulo restringem a alimentação para não parecer uma alimentação nordestina, para não parecer uma alimentação de pobre. Isso era muito incrível. Isso era muito incrível nas aulas, né? Eu acho que você toca num ponto aí, Adélia, que é muito importante, que é de fazer essa demarcação, e eu fico muito feliz de que o Gastronomia Periférica investe nessa ideia, que é ter essa pontuação de que a cozinha brasileira não é a cozinha brasileira da falta. Ela não é a cozinha da falta. Porque quando a gente referencia a cozinha brasileira a partir da análise da cozinha estrangeira, seja ela a cozinha que for, porque ao longo da história a gente sofre diferentes influências, né? A gente critica muito a cozinha francesa, mas nesse momento a gente vive uma colonização americana muito mais do que francesa na nossa cozinha. Exatamente. Basta a gente pensar aí o repertório de... Se todo mundo que está ouvindo pensar em cardápio, vocês vão concordar comigo. A gente vê brownie, cookie, burger, milkshake, nuggets, sem fim, né? Então... Sim. A gente vive diferentes momentos de colonização e colonização no sentido de influências. Então, acho importante fazer essa demarcação de que quando a gente olha com cuidado para a cozinha brasileira e para suas raízes tecnológicas, a gente vai entender que a cozinha brasileira não é a cozinha da falta.
no sentido de que não falta técnica, não falta ingrediente, não falta versatilidade, não falta criatividade. É simplesmente uma cozinha que é diferente dessa matriz que nos é colocada. E como a gente recorre sempre à mesma, ou historicamente, sempre à mesma fonte de recurso de pesquisa, ou seja, com todo respeito à trajetória de, por exemplo, o Câmara Cascudo, e vou colocar o Câmara Cascudo aqui como um grande emblema desse modelo de construção, se a gente recorre somente a essa fonte de pesquisa, a gente vai contar somente essa narrativa sobre as nossas cozinhas. Então é importante que a gente se disponha a olhar para a cozinha brasileira a partir dos recortes da música, da literatura, do teatro, do cinema, da fotografia, da pintura e também daqueles que não venceram a guerra, né? Então, e muito entre aspas aqui, mas também a partir do olhar indígena. E quando eu falo do olhar indígena, espero que Diana esteja nos ouvindo, que é uma pesquisadora que pesquisa a cozinha indígena há muito tempo, sem tratar o indígena como uma coisa só, né? Como um indígena comedor de peixe e biju, mas de toda a diversidade das nações indígenas brasileiras, sejam as já conhecidas, sejam as isoladas. E também, e também já respondeu. Essas origens, essas influências africanas, também sem colocar num pacote só, como se ser africano fosse a mesma coisa, porque existem diferentes territorialidades e diferentes influências. Eu vou puxar uma outra coisa, porque o tempo corre, minha filha, e eu quero falar de arroz de cuchá. Me conta um pouco do arroz de cuchá, porque arroz de cuchá é uma coisa que, vez ou outra, eu converso com você e vem um arroz de cuchá. Eu ainda vou cozinhar um arroz de cuchá para você. Vai fazer chorar igual cuscuz no pano de prato. Ou você vai no pano de prato, ou você vai fazer um arroz de cuchá para mim, a gente negocia. Mas me conta essa história. Posso fazer. Olha, você está até falando uma coisa interessante, né? Eu convivo com muitos chefes, muitos amigos chefes, e aí as pessoas se surpreendem muito quando eu digo, gente, eu sei cozinhar, com total segurança de uma pessoa que tem um filho, com total segurança de quem foi filha do meio e cozinhava para os mais velhos e para os mais novos, e do tipo, não tenho a técnica de vocês, mas já tenho o bom gosto de saber o que é bom, assim, porque isso é repertório que você vai criando e vai alimentando cada dia mais. Mas sei cozinhar, então meu arroz de cuchá é bom, viu? É bom, e eu sei que você já fez várias ações, inclusive, de cozinhar para muita gente, né? Aí, através do As Minas, enfim. Mas me conta desse arroz de cuchá. E, por favor, explica o que é arroz de cuchá para quem está nos ouvindo e não conhece. Então, tem muita gente que fala que o cuchá é a vinagreira, né? Então, tá muito associado ali, porque é aquela folhinha mais amarga. A minha família, ela vem de 3 lugares aí do Brasil. Na verdade, ela vem de 2. E aí, o terceiro foi meio... Passamos todo mundo e aí chegamos em São Paulo. Que é do Maranhão, né? Então, lá é muito forte o arroz de cuchá. E isso foi uma lembrança afetiva da comida da minha avó, que depois, né, que minha avó pernambucana, mas que foi morar no Maranhão e que depois foi para Brasília e aí foi carregando todo mundo para Brasília até chegar aqui em São Paulo. Então a gente passeou aí nesse Brasil. É a lembrança da comida da minha avó, uma mulher que não sabia nem ler nem escrever, mas que era muito pra frente e que botava qualquer um no bolso, assim. Então, aquela coisa do sabor, aquela coisa do dominar a comida muito bem, era uma segurança que ela tinha, assim como todas as outras, né? Não era comum, mas ela tinha muita segurança de quem ela era. E eu tenho esses lugares afetivos, sabe? Como a história do cuscuz no pano de prato, que um dia a Max foi fazer... no espaço que ele cozinhava e quando virou tava eu chorando comendo cuscuz. O cuscuz da lágrima. É o cuscuz da lágrima, porque é isso, minha avó falava que cuscuz que não era no pano de prato era cuscuz de preguiçoso, né? Então que cuscuz de verdade tinha que ser ali no pano de prato. E aí tem isso, né? Essas referências que eu tenho visitado cada dia mais. Eu olho para minha história e eu fico costurando mesmo ela nesse sentido de revisitar, de olhar para o alimento de uma outra forma, de dizer esse alimento conta o meu caminho, sabe? Conta o caminho até chegar em São Paulo. E aí a gente vai morar num lugar que é exatamente isso. Eu passei pela mesma coisa que os meus alunos. Quando a gente chegou em São Paulo,
A gente morou, eu moro ainda na Zona Oeste, mas não no mesmo lugar. A gente morou num lugar muito periférico, que é o Jardim Boa Vista, aqui na Zona Oeste. E assim, quebradaço, situações muito difíceis. Mas eu passava por esse lugar do tipo, vamos parecer um pouco menos pobre, comendo na frente dos outros de garfo e faca. Porque é sinal de que eu eduquei os meus filhos, né? O que os vizinhos vão pensar se chegar aqui vocês estão comendo com a mão. E aí, quando eu discuto isso com os meus alunos enquanto provocação, então meu lugar de enquanto professora, eu dou aula só para ficar cutucando, provocando e cutucando, é só isso. E trazendo referência. Gente, ó, isso aqui é bom da gente pensar, isso aqui é difícil, mas vamos pensar um outro jeito. A gente vai só dialogando sobre esses conhecimentos e olhando para a nossa história e ressignificando, sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a revisitar a minha história, que eu me encontro também com uma culinária dentro do candomblé, né, que é a minha religião, e aí eu vou costurando tudo isso, eu digo, o alimento sempre teve na minha vida. Eu não precisei fazer uma universidade, né, de gastronomia, ele sempre teve aí com um poder muito transformador. Ele conta a história das pessoas, ele conta o meu caminho até chegar aqui, né? E ele conta sobre as questões de desigualdade financeira, inclusive, que não queriam ser aparentes, mas que contavam muito mais de uma afetividade. Então a gente tem vários caminhos aí costurados por isso, né? Olha, chegou meu babá aqui, ó. Acabei de falar de como é que eu cheguei no candomblé, chegou meu babá Lorixá aqui na conversa também. Bem-vindo. Isso é muito interessante, né? Acho que você está demarcando aí uma coisa que é um ponto de debate muito fundamental, que é essa divisão, essa dicotomia que a gente faz, principalmente nas últimas décadas, mas essas últimas décadas são um reflexo dos últimos séculos de colonização, mas esse recorte que a gente faz entre comida de rico e comida de pobre. Então, de alguma maneira, a comida da casa grande, a comida da senzala, a comida do índio, a comida do colonizador, a comida... Então... esse é inclusive um empecilho que a gente encontra quando a gente vai dar aulas numa metodologia em que a gente quer estar mais interessado em saber aquilo que o aluno já traz sobre o saber sobre a alimentação, do que, né, a gente está mais interessado em, e aí, me diz o que você sabe, vamos construir a partir daquilo que você sabe, uma abordagem muito inspirada no que o Paulo Freire propõe como pedagogia, do que o inverso. Do que quando a gente supõe o não saber e diz, já que você não sabe, eu vou te empanturrar daquilo que você precisa saber. E isso eu acho que é algo muito decisivo na atuação de vocês no Gastronomia Periférica, na tua atuação nesse trabalho de transformação social através da cozinha, porque de onde eu vejo faz muita diferença. Alguém que olha para o alimento a partir da sua própria história e a partir da sua formação, da sua identidade... do que alguém que vai compor uma formação a partir de uma admiração quase que alucinada de tudo aquilo que a gente não tem, né? Eu acho que isso faz muita diferença, o que também acaba refletindo também no serviço de catering que vocês desenvolvem e nesse fortalecimento das ações através dos aplicativos, né? Sim, eu queria falar uma coisa sobre um pedaço aí que você colocou, que eu acho que é super importante. Eu acho que a gente não tenta, e aí eu incluo você nisso, né? Nesse agente, é muito o seu papel enquanto professor. E o meu, e o de um monte de gente que está na gastronomia periférica. A gente não tenta recolonizar, porque isso acontece constantemente com a periferia, né? São ótimos projetos escritos maravilhosamente, mas quando eles chegam no território, eles vêm desse lugar do tipo, eu sou o detentor do saber, porque eu consegui me emancipar chegando até a universidade, então eu sou um acadêmico, ou eu sou alguém muito bem sucedido porque eu sou reconhecido enquanto chefe de cozinha, enfim, e aí você só vai absorver aquilo que eu tenho para dar. E isso é o lugar mais básico, primordial. A gente fica repetindo a colonização assim de várias formas, várias vezes, né? E é por isso que a gente não vence esse modelo de sociedade que está dando errado. Porque a gente fica refazendo esse processo várias vezes, só trocando alguns personagens, mas o processo é o mesmo, né? E aí a gente vem por um outro caminho que é muito mais difícil. Você dizer para o aluno, eu quero saber o que você sabe, ele vai dizer, fui enganado. Fui enganado. Isso, cheguei aqui para me ensinarem e aí não vão me ensinar nada, eu que vou ter que dizer o que eu sei. Então, tipo, é um lugar muito diferente, né? Que é um dos dilemas, assim, deixando o romance um pouco de lado, é um dos dilemas da escola, né?
Sim. porque o processo seletivo ele acontece por edital, então as pessoas elas se propõem, né? Elas se inscrevem para participar dessa escola, mas, obviamente, a partir de um olhar do que ela imagina do que é uma escola de Isso. gastronomia, então ela está entendendo que ela vai esperando algo, né? Como que é lidar com essa expectativa? Olha, antes acho que demorava mais para poder mostrar para eles o que que é de fato que a gente tinha para entregar. As nossas Uhum, primeiras conversas são sempre de dizer assim, olha, eu já li sua ficha, você já foi selecionado, a gente já fez entrevista, mas eu vou reapresentar quem somos para você ter total certeza de que o que você veio buscar é o que eu tenho para te dar. Porque na metade do caminho eu não vou deixar você desistir, vou segurar na sua mão firme para uhum, você não desistir, porque eu vou dizer, você me disse que lá no começo você queria isso. Então, tudo que estiver impedindo, a gente tenta segurar ainda para poder fazer aquela pessoa permanecer. Mas a gente tem uma conversa, um diálogo muito forte sobre quem somos, quais são os nossos propósitos. Talvez você não saia daqui sabendo todas as técnicas, mas sabendo muitas que são importantes. Mas você vai saber procurar, principalmente isso, sabe? O que que te faz bem, o que é que você gostaria de saber mais, né? Então a gente tem, por exemplo, o Marcos, que foi nosso aluno no ano passado, apaixonado por punks. Todas as vezes que eu acho alguma coisa que tem a ver com isso, eu mando para ele, ele se enfia nos cursos. Porque é isso, uhum, ele sabe como se jogar para saber mais daquilo que ele tá buscando no mundo, sabe? uhum. Então, acho que é cutucar para que eles busquem isso, mas a gente tem um trabalho árduo de explicar bem no começo, do tipo, você não vai namorar com a gente enganado. Se você entrar nessa Né? turma, você vai entrar sabendo exatamente o que vai ser oferecido e não vai ser o glamour. Vai ser muito Uhum. trabalho, mas vai ser muito gostoso daqui até o final, né? Adélia, quando a gente fala, então, ali, retornando um pouco ao começo da conversa, para a gente entrar num outro assunto, porque o tempo corre, quando a gente delimita, então, que, bom, gastronomia periférica é um negócio de impacto social, a gente faz uma delimitação aí que está falando de ter um lucro, de ter um rendimento, de cobrar pelo serviço, de profissionalizar essa atuação. Contudo, o gastronomia periférica ele não se restringe a ações que são exclusivas, financiadas ou remuneradas. E aí eu queria fazer um destaque, especialmente nesse momento da história, das ações que vocês se conectaram de combate à fome e à diminuição da desigualdade durante o ano de 2020 e durante a pandemia. É, porque eu acho que é emblemático, acho que ao longo de toda a história a gente já fez coisas juntas, né? Mas esse ano eu acho que está muito demarcado por essa atuação, ou também por essa atuação. Como tem sido, como foi, quais os desafios? Me fala um pouquinho sobre isso. Nossa, a gente foi muito pego de surpresa. A gente estava num ano muito bom, pensando na estrutura, tamanho, estrutura de equipe, lugares que a gente ia alcançar. E aí fomos todos pegos de surpresa. A gente passou uns 2 meses organizando a nossa casinha escola, e aí isso funcionou super bem enquanto EAD. E a gente disse, poxa, não dá para a gente ficar parado e só tocar a nossa vida, mudar de presencial a nossa formação e Hum, mudar para o EAD e esquecer que essas pessoas, incluindo os nossos alunos, os vizinhos deles, os familiares, as pessoas que a gente conhece que são das quebradas pelas quais a gente já passou e que a gente é apaixonado, que essas pessoas vão passar fome. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente abre uma campanha de arrecadação já nas primeiras semanas, né, de pandemia, e ela permanece até hoje com muito menos doações, mas ainda assim tem acontecido. A gente arrecadou mais de 100 mil reais, né, nesses meses e fez um mapeamento de algumas organizações. E por que que a gente trabalhou com algumas organizações? As ONGs, de novo, elas não têm a visibilidade que um negócio social como a gastronomia periférica tem. Então, elas não conseguiriam arrecadar o volume de alimentos, né? Porque eu falei de 100 mil, mais de 100 mil reais em dinheiro, mas em uhum, produtos foram milhares de toneladas, carretas que a gente uhum, recebeu de doação e que essa ONG, como ela está lá no território cuidando da base, às vezes de 1.500 famílias ao mesmo tempo, que é o caso da Fundação Julita, ou no caso do Bloco do Beco, que tem várias organizações que também dependem do Bloco do Beco, que a gente apoiou de alguma forma, não conseguiriam, as ocupações não conseguiriam arrecadar tudo isso. O que que a gente fez?
a gente vai ter que realmente ser ponte entre quem tem dinheiro, e aí pode ser um CNPJ ou pode ser uma pessoa física, e aqueles que estão precisando. Essas pessoas estão diretamente no território lutando para não deixar de dar apoio para as famílias que precisam. A nossa escola está toda no EAD, os nossos alunos estão guardadinhos, seguros em casa, os nossos professores também. Então, esse problema está resolvido, a gente precisa articular outra coisa. E aí a gente criou essa frente, que foi, né, um fundo de arrecadação, que foi muito positivo. A gente atendeu 14 organizações e 3 ocupações. A gente sempre tenta voltar. Então, assim, não foi alguém que recebeu a doação uma única vez e nunca mais na vida. Então, a gente tenta sempre retornar às mesmas organizações, porque não adianta você dar uma cesta... É óbvio que ameniza o mês, né? Claro. Eu dou esse mês, alguém está comendo esse mês, mas mês que vem essa pessoa ainda tem fome. Como é que faz? Sim. Isso é importante as pessoas pensarem, porque a gente vai enfrentar, provavelmente no ano que vem, um ano muito mais difícil que esse. As respostas aí financeiras que a gente está tendo, economicamente, de como as coisas estão, elas vão só piorar. E a gente precisa se dar conta disso, que só vai piorar e o número de desemprego só aumenta, mais gente vai passar fome. Gente que nunca passou fome está passando fome agora. Então, a gente conseguiu aí se mobilizar e fizemos parte também aí da campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, né? Com vários coletivos da sociedade civil que estavam nesse processo, né, de mobilização. A Bel está perguntando como é que pode ajudar. No nosso Instagram tem um linkzinho para o PicPay. A pessoa faz a doação e a gente, semanalmente, conforme o volume de doações, porque a gente precisa arrecadar um volume que seja suficiente para atender uma organização. Antes a gente atendia 3, 4 por semana, né? Agora precisa juntar uma grana. A gente faz uma prestação de contas no nosso Instagram, com foto, o que a gente comprou. E aí não se restringe a alimento, né? A gente sempre tenta atender a necessidade, que pode ser fralda, pode ser leite, depende daquilo que a comunidade precisa. Limpeza. Isso é muito importante, Max, de dizer. A gente precisa aprender a doar aquilo que as pessoas precisam e não aquilo que a gente quer, né? Isso é um lugar muito cruel. Não adianta eu doar o tempero do arroz, sabe? O tempero pronto do arroz, com todos os questionamentos que a gente que gosta de comida, né, de verdade, assim, no sentido de comidona, sabe? Sim. Tirando tudo isso da frente, não adianta eu doar o tempero do arroz e eu não ter o arroz. Não faz sentido, né? Eu doar uma coisa que vai ser usada para temperar uma outra coisa que não existe. Então, assim, eu preciso doar aquilo que as pessoas necessitam. Elas precisam comer, elas precisam de um alimento, né? Se a gente conseguir doar um alimento com qualidade, fiquei muito feliz que a gente conseguiu com uma doação, um aporte financeiro que o Gastromotiva repassou para a gente conseguiu comprar alimentos orgânicos. E aí foi muito interessante ir entregar na periferia e escutar de algumas pessoas que, isso aqui é a mistura. Para algumas pessoas comer carne é muito importante. Para a gente, isso aqui já é a mistura da periferia faz tempo, só que eu não tinha isso. Fazia semanas que eu não podia fazer feira. E é muito impactante você perceber que essa era, por exemplo, quem falou isso, é uma pessoa que trabalha no lugar onde eu já trabalhei. É uma pessoa que, na verdade, está dando aula e que essa era a condição do aluno dela e que agora passou a ser a condição dela também, enquanto educadora. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo nesse momento, sabe? Onde essas pessoas que nunca passaram fome, que sempre foram suporte para outras pessoas, estão, nesse momento, se vendo na mesma situação de vulnerabilidade, né? Porque fome nunca foi novidade no Brasil, infelizmente, nunca. Mas é uma situação nova para cada vez mais gente, né? Isso é muito severo. A Bel aqui está falando que no Instituto a gente também teve essa experiência, só para compartilhar. Foi linda, né? E do quanto isso que você fala é muito verdadeiro, né? Quando a gente... Quem tem fome tem pressa, acho que essa é uma questão, então o que chega é ótimo, mas quando a gente... É isso que a gente vinha falando, comida é identidade. Então, a nossa experiência de distribuição desses alimentos de origem quilombola, né, de origem orgânica aqui nas periferias de São Paulo, para mim o que ficou mais marcado foi esse traço das pessoas reencontrarem ingredientes, porque são ingredientes produzidos no Vale do Ribeira, que muitas vezes não estão nos mercados, são ingredientes que não tem, né, não é a cenoura, a cebola, são ingredientes mais específicos. Então, esse reencontro, né, ele é um reencontro que versa sobre a identidade. Ele é sobre matar fome,
mas mata a fome, muita coisa mata. Mas reencontrar a própria história através do alimento é algo que nos foi muito prazeroso assim de assistir, né? Não, e de ajudar ponta a ponta, né? Quem está produzindo o alimento enquanto os quilombolas, até a outra ponta, que é quem vai receber o alimento. Então, isso é muito bonito também, né? Quem está aquilombado nas periferias. Nas periferias, boa. Nas periferias. Então, a gente fez muito essa assim, nas narrativas que a gente construiu, escritas e tal, de registro, apareceu muito isso, assim, de como de alguma maneira, especialmente porque a gente trabalhou com a Vila Brasilândia, que é originariamente um território de quilombo, né, em São Paulo. Uhum. Então, a gente fez, de alguma maneira, essa conexão entre a produção quilombola do Vale do Ribeira com esse aquilombamento urbano, dita de forma bastante grosseira, não quero parecer desrespeitoso de nenhuma maneira. Adélia, 10 minutos, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que o Gastronomia Periférica, sendo essa escola modelo, porque tem se tornado uma escola modelo para várias outras escolas do Brasil. Mais uma vez eu quero reafirmar aqui, para mim o grande diferencial do Gastronomia Periférica é o projeto pedagógico, e que tem muito a ver com a tua atuação. Como que vocês transformaram, né? Como que foi levar para o EAD essas aulas, entendendo que, bom, como que eu vou ensinar para o aluno... primeiro, como que eu vou garantir que ele vai conseguir assistir a aula? Como que eu vou garantir que ele vai ter insumo para trabalhar para executar essas aulas? Como que foi? O home office, ou o estudo à distância, ele não é de novo, né? Acho que essa palavra ela é a que mais traduz um monte de coisa. Ele não é tão romântico quanto a gente imagina, né? Tem gente muito feliz, mas na periferia a gente sabe que as casas são casas dormitórios, elas não foram feitas, né? Não foram pensadas para as pessoas estarem convivendo, para as pessoas estudarem dentro dela, para as pessoas trabalharem. Então a gente teve primeiro o desafio de entender dos nossos alunos quem tinha internet, né? A gente descobriu que um monte não tinha, então a gente precisava resolver esse problema. Eu não tenho aluno se esse aluno não tiver acesso, né? Se eu não posso ir até ele não pode vir mais até a gente, então eu preciso chegar de uma outra forma. E aí a gente descobriu que a gente ia ter que contratar ali os pacotes de internet mês a mês, e aí coloca carga no celular deles para que eles consigam ter acesso a nos procurar aí na internet 3 vezes por semana. A gente diminuiu a carga horária também, pensando numa coisa que é a questão de métodos de estudo. A gente precisa desenvolver, e a gente só desenvolve. Eu estudei a vida inteira em escola pública e fui para uma universidade particular. Eu penei para descobrir qual seria o meu método de estudo. Quanto tempo eu consigo ficar sentada na frente de um livro ou de um computador? Como é que eu faço para fazer as minhas anotações? Que importância as anotações têm no meu aprendizado? A gente precisa desenvolver todo esse método com eles, de como é que você vai sentar para estudar. Você consegue ter em algum lugar da sua casa 2 horas, né, por dia, assim, de mais quietude para conseguir prestar atenção? Não consegue, então a aula vai ter que ficar gravada e você vai ter que assistir em um outro momento e fazer um relatório. Como é que faz um relatório? Como é que eu subo uma coisa no Drive? Então, tudo isso foi ensinado para eles. Pois bem, resolvemos a questão. A gente dá aula ao vivo 3 vezes por semana, durante 2 horas. Diminuímos a carga horária porque a gente entendeu que quem não tinha toda essa prática de estudar à distância ou de estudar sozinho, né, anotando suas próprias coisas, antes não ia conseguir ficar 4 horas na frente de um celular ou de um computador. Resolvemos essa questão da carga, resolvemos a diminuição de carga horária, né, da carga do celular, da carga horária. Aí a gente foi para os insumos, tá? Para a gente saber o que eles aprenderam de verdade, eles vão ter que praticar. Aí a gente conseguiu desenvolver um sistema de entrega, então eles assistem a aula. Hoje você vai dar uma receita de uma aula, vai fazer uma aula de pão. Eles vão assistir, vão anotar, vão tirar dúvidas com o professor vai fazer toda a aula prática. Depois, se eles quiserem, eles retomam, assistem a aula de novo, mas eles têm que produzir isso. Aí o insumo chega depois na casa deles, eles produzem exatamente a receita e mandam um registro para o professor, através de foto, através de relatório. Então, eles precisam produzir para mostrar aquilo que eles conseguiram aprender ou não, né? E aí eles estão conseguindo se adaptar com muita dificuldade, não é fácil, mas a gente precisa ter o entendimento de que
nem pra gente estava programado que a gente ia conseguir. Então, a paciência de, poxa, não conseguiu compreender a distância, qual era o intuito dessa atividade. Vamos voltar lá e ensinar de novo. Poxa, anexar um e-mail talvez seja dificuldade. Vamos perguntar. Talvez essa pessoa não faça nem perguntas, porque ela não foi acostumada na escola a fazer perguntas, né? Então, tem todo um processo aí que envolve reconstruir a ideia de aprendizado deles, mas que tem sido maravilhoso. E aí a gente gosta de pouco, né, de confusão, já que estava funcionando muito bem, a gente falou, bom, eu queria muito, que era meu sonho, porque o sonho da gastronomia periférica, não só meu, mas de Edson também, é que a gente tenha várias escolas espalhadas pelas periferias do Brasil. Eu disse, não vai dar, né? Estamos em pandemia, vamos ter que ficar em casa. Mas e que tal se a gente abrir as inscrições para o Brasil todo e a gente captar alguns alunos de outras periferias? Então, a gente tem alunos hoje de 9 estados diferentes e é interessantíssima a troca, né? Sei lá, do interior da Bahia com o interior da Paraíba, com o Ceará. É muito legal essa troca dessas periferias todas, dialogando sobre o que é alimento, o que é gastronomia, das práticas. É muito legal, viu? Tem sido rico demais. Porque você tem aí... Essa é novidade para mim, eu não sabia. Que eu sempre tenho parabéns. novidade. Parabéns, Sim. porque que grande termômetro, né? Porque quando a gente fala numa sala de aula da diversidade da cozinha brasileira, de que aqui é assim, aqui é assado, blá, 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 pode soar anedótico, mas soa histórico, né? Quando você tem ali o humano vivente naquele momento dizendo, não, mas eu nunca vi isso, aqui se faz diferente. Exatamente. Nossa, incrível, incrível. Esse é o tipo de comentário que mais acontece. Aqui é de tal jeito. Aqui é desse jeito. Eu acho rico demais. É isso, né? Viver a diversidade na prática mesmo, né? E eu acho que eu puxei esse exemplo do EAD, eu já sabia disso dos insumos, mas eu puxei esse exemplo porque a construção de vocês é uma construção inicial, é uma construção de 3 anos, eu tenho certeza que ela vai ser super extensa, mas ela já vem apontando, ela já vem gerando tendências para o mercado, porque, me corrijam se eu estiver errado, se alguém aí estiver assistindo, eu não vi nenhuma universidade particular, eu não vi nenhuma escola particular, algum curso de gastronomia particular, conseguindo encontrar esse tipo de solução. E acho que isso está muito direcionado, está muito definido pela maneira como, através do teu trabalho no Gastronomia Periférica, vocês conseguem olhar para o aluno no 1 a 1. Então, não é uma turma de 30, é no 1 a 1. Então, porque é esse entendimento muito do viés da psicologia, de onde eu vejo de que, bom, a mesma aula vai ser diferente. Se tiver 30 pessoas na turma, são 30 aulas. Não é a mesma aula para 30. Ainda que seja gravada, né? Porque ela vai repercutir, ela vai comunicar de maneiras diferentes para cada uma dessas pessoas, né? Exatamente, acho que é isso. A gente precisa trazer o entendimento de um coletivo que é formado por vários indivíduos, e esses são completamente diferentes. Para a gente não partir de uma ideia de que ser coletivo é ser todo mundo igual. Não vai ser, e eu acho que esse é o mais interessante, e acho que por isso também a gente gosta tanto de ser nômade, né? De caminhar por várias periferias, que é para não ficar com esse olhar engessado, né? Com esse jeito de fazer, que esse é o jeito certo de fazer. Esse jeito certo está funcionando aqui. Pode ser que quando eu chegar lá na Bahia fisicamente, ele não funcione. Ou ele funcione até melhor. E a gente vai dialogando com quem vai nos buscar, né? Acho que isso é o mais importante. E a celebração da diversidade. A Bel tá fazendo um comentário aí, porque a gente vive caindo nessa história, porque a gente vai lá e posta, por exemplo, uma galinhada. Aí, não, vou dar um exemplo melhor, que todo mundo vai entender. A gente vai lá e posta a moqueca baiana. A moqueca é uma polêmica. Moqueca é capixaba, o resto é peixada. Sempre vem essa, ou vice-versa. E a gente tem uma postura que é de dizer... não, a moqueca ela é baiana, ela é capixaba, ela é paraense, ela é de onde ela for. Porque a riqueza da cozinha brasileira é justamente a diversidade, não é a unidade. É a gente poder celebrar de que, bom, a galinhada ela vai ter 300 versões. E a gente quer poder celebrar essas 300 versões das galinhadas, dos cozinheiros, dos profissionais, dos diferentes chefes de cozinha,
dos diferentes profissionais envolvidos na construção de um mercado de trabalho de uma cozinha brasileira. Porque por que que eu vou reduzir? Por que que eu vou tratar como uma coisa fabril, como um negócio só, como um Sim, negócio homogeneizado, se a riqueza está justamente nessas todas essas nuances, né? exatamente. O tempo esgota, você sabe que o tempo esgotou, né? Ai, que é uma hora tem que acabar, né, o papo. Mas eu gostei muito, assim, acho que é sempre muito importante a gente dividir as coisas que está fazendo, né? Dizer para as pessoas que não tá fácil, mas é possível, que a gente consegue fazer conexões ótimas, né, nesse mundo da gastronomia, que a gente discute questões filosóficas e conceituais do que é gastronomia social todo dia, e que todo dia que a gente se vigia nesse processo é um dia que a gente está mais aberto a aprender também, né? Então, só gratidão mesmo, viu? Muito obrigado, gente. Muito obrigado para quem assistiu. A live vai ficar salva. A Olga tá dizendo aí que xixim de galinha só na Bahia. Eu tenho as minhas controvérsias, porque a gente tem o vatapá paraense, por exemplo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. A live vai ficar salva. Na terça-feira que vem a gente volta conversando com o chefe Paulo Machado sobre a cozinha do Pantanal e essa, né? Vamos falar um pouquinho desse bioma que está aí sendo tema de uma forma tão Tão dolorosa, né? equivocada nesse momento tão dolorosa. Adélia, muito obrigado. Um Obrigada. beijo. Um Tô no beijo, gente. WhatsApp. Me escreve. Até Até mais. mais, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.